Olá, o meu nome é Januário. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar da hora morta na madrugada. Se alguém já ouviu falar, eu gostaria que se manifestassem e já fizesse algum comentário e me ajudasse a resolver uma questão que se encontra comigo já faz mais ou menos uns 5 anos atrás. A tal hora morta encontra-se entre o horário das 3 horas da manhã até as 4 horas, e muitos acreditam que é nesse horário que se abrem os portões do inferno e os demônios saem para fazer suas bagunças, para praticar o seu mal no meio de toda a humanidade. Por que eu estou falando isso? Já aconteceu algo comigo muito assustador e sinistro. Eu estava dormindo numa noite quando fui acordado com um barulho muito forte. Eu acordei até assustado, olhando para um lado e para o outro. Eu achei até que estivesse entrado algum ladrão dentro do meu quarto, mas não era isso. Eu olhei para cima de um móvel que estava no quarto. Eu tinha um daqueles rádios relógios antigos que tinha um mostrador de relógio, que mesmo no escuro, o mostrador do rádio ficava aceso. Foi então que eu vi que eram exatamente as 3 horas da manhã. Mas tudo bem, até aí foi algo normal. Eu nem me lembrei dessa tal hora morta. Eu fiquei parado mais um pouquinho, deitado na cama e tentando entender de onde teria vindo aquele barulho que eu ouvi e que me fez acordar naquela hora. De repente ouvi ruídos que vinham da cozinha. Na mesma hora eu pensei que deveria ser algum ladrão que derrubou algum objeto. Eu me levantei bem devagar, sem acender a luz, até mesmo para não chamar a atenção. Eu abri a porta tomando muito cuidado para não fazer nenhum tipo de ruído e fui seguindo bem devagar até a cozinha. Estava tudo escuro e quase eu não conseguia ver nada na minha frente. Quando eu cheguei lá na cozinha, a porta estava trancada, tudo estava fechado, inclusive as janelas. Eu fiquei olhando ao meu redor e não houve nenhum ruído e nem vi nenhum vulto ali dentro. E quando eu acendi a luz e olhei em cima da mesa, eu vi que tinha uma mensagem escrita dentro do prato que ficou ali em cima depois do jantar. Alguém havia escrito usando grãos de arroz e de feijão no resto de comida que estava na mesa. E as palavras diziam assim: acenda uma vela e vá até o quintal e deixe ela acesa lá fora. Eu fiquei olhando para aquele prato e na minha cabeça passava somente uma coisa. Foi a minha mulher que fez esse tipo de brincadeira sem graça. Talvez tenha sido para me assustar, mas eu nem pensei na hora sobre o barulho que eu havia escutado que me acordou. Eu fui até o quarto e chamei a minha esposa que estava dormindo e pedi para que ela viesse comigo até a cozinha. Ela se levantou reclamando ainda um pouco e fomos juntos. E aqui que começa a ficar sinistra a história. Quando entrei na cozinha e olhei no prato e no momento que eu fui mostrar para ela o que tinha acabado de ver ali, aquela mensagem que alguém havia deixado escrito sobre aquele utensílio já não tinha mais. Aquela mensagem no resto de comida estava espalhada sobre o prato. Ela ficou me olhando e em seguida me perguntou: é sério? Você me chamou agora de madrugada só para me mostrar que tem um prato sujo em cima da mesa? Foi por isso que você me trouxe aqui? Eu não estou te entendendo. Na hora eu não sabia o que falar para ela. Eu fiquei coçando a minha cabeça e pensando em alguma coisa. Foi então que eu falei para ela o que eu havia visto. Ela instantaneamente começou a dar gargalhadas e começou a falar: você imaginou coisas. Você deve ter maluco. Talvez você tenha sonhado com alguma coisa parecida. Que absurdo! Quem escreveria uma mensagem usando o resto de comida? Ninguém escreveria isso. Vambora, seu doido, vamos dormir. Ela foi para o quarto e se deitou novamente. E eu fiquei na cozinha mais alguns minutos. Peguei um copo com água, tomei e fiquei ali pensando sobre o que havia visto. Eu tenho certeza do que eu vi. Aquela mensagem escrita sobre o prato era real, não foi sonho. Eu fiquei com aquilo martelando em minha cabeça, pois eu já tinha ido até a cozinha. Depois eu voltei para falar com a minha esposa lá no quarto. Eu tinha certeza que eu não estava dormindo.
foi quando de repente eu comecei a ouvir um gemido lá no meu quintal, lá no fundo da casa. Eu achei até que fosse um gato, porque os meus vizinhos criam gatos e que de vez em quando eles pulam dentro do meu quintal e ficam fazendo barulhos ali dentro. Eu abri a porta e saí para ver se não havia nenhum bicho brincando ali, correndo de um lado para o outro, como os gatos fazem. Mas naquele momento, eu olhei no cantinho embaixo de uma bananeira que tinha ali no quintal. Embaixo daquela bananeira, eu construí um banquinho de madeira, onde eu gostava de passar as minhas horas ali de folga no domingo à tarde. Eu ficava ali sentado naquele banquinho de madeira, eu levava o meu rádio à pilha e ficava ali escutando o meu futebol. Foi então que eu percebi que havia uma pessoa sentada sobre aquele banco. Era uma mulher e ela estava de costas para mim. Eu pensei que seria minha esposa que tivesse dado a volta na casa e foi lá no quintal e se sentou naquele banco e fez barulho para me chamar a atenção. Na hora eu até pensei, só pode estar de brincadeira. Ela está mesmo querendo brincar comigo e eu não sei o porquê. Talvez ela queira me passar um susto. Mas até aquele momento, eu não entendi o porquê que ela fazia uma coisa daquela. Estava escuro lá fora. Eu saí sem acender a luz do quintal. Então eu fui me aproximando um pouco mais daquela mulher que estava de costas para mim. Foi então que eu senti um perfume que era completamente diferente do perfume que a minha esposa usava. E foi naquele momento que eu pensei, não é a minha esposa que está aqui, é uma outra pessoa que entrou aqui, pois tinha um muro bem alto atrás da minha casa. Eu não sei como uma pessoa conseguiria pular aqui, mesmo se ela colocasse uma escada do outro lado para descer, pois era bem alto e talvez ela poderia se machucar se pulasse lá dentro. Eu me aproximei mais um pouquinho e consegui ouvir o choro daquela mulher. Ela estava choramingando baixinho. Eu cheguei bem perto dela por detrás do banco e coloquei a minha mão sobre o ombro dela e perguntei, o que você está fazendo aqui? Como que você entrou aqui no meu quintal? Não houve resposta, pois no mesmo momento em que eu toquei no ombro daquela mulher, ela desapareceu como uma névoa. Ela sumiu e já não tinha mais ninguém ali. Eu estava sozinho naquela hora. Eu senti um frio, apesar de ser uma noite bem quente. Eu senti o meu corpo gelado naquele momento. As minhas pernas tremeram e um frio percorreu por todo o meu corpo. Naquela hora, eu me lembrei da tal hora morta e veio a imagem na minha mente do relógio lá do rádio do meu quarto. E foi justamente quando eu havia abrido os meus olhos, no momento em que eu acordei com aquele barulho. E na hora que eu havia visto, eram 3 horas da manhã. Foi nesse tipo de pensamento e nessas lembranças das histórias que as pessoas contam sobre a hora morta que me fez ficar com medo naquele momento. Eu virei bem rápido e entrei logo para dentro da cozinha da minha casa. Em seguida tranquei a porta e tomei mais um copo d'água. Eu pensei até em chamar a minha esposa para contar para ela todo o ocorrido. Mas como ela não tinha acreditado na mensagem que eu vi escrita sobre o prato lá na mesa, então eu pensei comigo rapidamente, muito menos ela acreditaria naquela assombração que eu vi lá no quintal. E acredite se quiser, eu evitei de tocar no assunto para ela com medo de que ela não acreditasse em mim. Eu morava no estado do Pará, na cidade de Maringá, e hoje eu me mudei para o estado de São Paulo. Eu moro aqui nesse estado perto dos meus pais, mas o que aconteceu comigo lá no sul, até hoje eu tenho pavor de lembrar daquela cena que eu vi. Eu sempre evitei de comentar sobre essa história com qualquer uma outra pessoa, mas eu senti a necessidade de enviar o relato sobre o que aconteceu comigo para vocês, até mesmo como uma forma de me livrar desse peso que eu carrego. Eu confesso para você que eu não sou do tipo de pessoa que sente medo muito fácil, mas naquela noite eu não vou negar. Eu fiquei completamente apavorado com aquilo que aconteceu comigo. Durante uma viagem de carro,
Eu estava passando por Mato Grosso do Sul. Eram 11 horas da noite e por volta desse horário eu estava começando a ficar sonolento ao volante. Então parei numa cidade chamada São Gabriel do Oeste. Procurei por um hotel ou motel e acabei encontrando um. Parecia um pouco decadente, mas sejamos honestos, toda aquela cidade estava assim. Além disso, tudo o que eu precisava era apenas de uma noite de sono e nada mais sofisticado do que aquele ambiente. Estacionei no estacionamento e fui até o pequeno escritório da frente, que ficava no canto frontal do prédio do motel. Havia um homem idoso sentado lá. Ele estava lendo um jornal e o ambiente estava muito quente e havia um som alto de zumbido vindo de um ventilador de mesa. Então eu pedi um quarto ao homem, que finalmente tirou os olhos do jornal e, sem me cumprimentar, disse apenas 120. Eu presumi que ele estava se referindo a R$ 120 pelo quarto. Então entreguei o meu cartão de crédito e perguntei se era possível conseguir um quarto de canto, e ele simplesmente disse não. O homem me entregou uma chave antiga, um porta-chaves, pois ele ainda não usava cartão-chave no local. Atravessei o estacionamento até o meu quarto e, para minha infelicidade, a porta estava realmente difícil de destrancar. Tive que mexer a chave um pouco para finalmente conseguir virá-la. E antes de entrar, olhei ao redor do estacionamento. Haviam apenas mais 2 carros no estacionamento. Entrei no quarto e havia um fedor terrível de vômito. Pensei até se deveria voltar e pedir um quarto diferente, mas percebi que, pelo aspecto do lugar, todos os quartos provavelmente tinham o mesmo cheiro. O quarto era pequeno. Ele tinha um carpete azul sujo e desgastado, um sofá, uma mesinha de canto pequena e uma cama. Fechei a porta e tentei trancá-la, mas eu estava tendo dificuldades, mais dificuldades do que eu tive para destrancá-la. Depois de cerca de 30 segundos mexendo e quase estourando um vaso sanguíneo tentando trancá-la, eu percebi que eu poderia tê-la quebrado. Mas quando tentei abrir a porta, ela não se abria. Então, mesmo que a porta não estivesse completamente trancada e desde que ela não se abrisse, era tudo que importava para mim, eu pensei. Eu me deitei na cama e ouvi todas as molas antigas rangendo conforme o meu peso afundava no colchão e na armação da cama. Eu tentei ligar a televisão, mas é claro que o controle remoto não funcionou. Então eu apenas me arrastei para as cobertas e tentei dormir. Então aconteceu. Eu quase pulei fora da minha própria pele quando eu ouvi um forte baque na janela. Olhei e vi um cara parado do lado de fora. Ele começou a falar, parecendo que estava todo machucado e precisando de ajuda. Ele dizia: "Ei, por favor, deixa eu entrar. Eu me machuquei muito, eu preciso de ajuda." Com certeza ele me viu naquela cama. Eu gritei para ele ir até a recepção, mas ele não parava e não tinha como eu abrir aquela porta. Eu tive uma sensação de que ele estava fingindo e que aquilo tudo seria uma armadilha. Depois de eu ignorá-lo o tempo suficiente, ele acabou indo embora. Então eu fui conferir e confirmar que ele havia realmente sumido. Eu não havia percebido o quão insegura essa área era de verdade. Eu tive que me levantar e verificar a fechadura da porta, apenas para garantir que ela não se abriria. Puxei a porta com força por algumas vezes e ela não se abriu. Em seguida, eu fechei as cortinas em frente às 2 janelas para que ele não pudesse voltar e olhar para mim novamente. Aquilo havia me abalado um pouco, mas os nervos se acalmaram em meia hora, pois eu consegui cair em um sono leve, não muito depois do ocorrido, e comecei a ter um sonho estranho em que eu estava em um supermercado fechado, correndo do gerente que estava me perseguindo. Em algum momento durante o sonho, esses sons de clique começaram a tomar conta,
a ponto de todo o meu sonho se transformar para incorporar esses sons. Então eu acordei. O quarto estava frio por algum motivo. Então olhei para baixo e percebi que o meu cobertor havia sido puxado de mim. Eu me sentei para cobrir-me novamente, mas então eu vi no pé da cama essa figura alta pairando sobre mim. Antes que eu pudesse gritar, ele fez shhh e mandou ficar quieto e disse para eu não me mexer. Ele disse que não me machucaria se eu não fizesse nenhum movimento ou som. Ele me perguntou onde estava a minha carteira. Eu disse a ele que ela estava no bolso da minha calça que estava no chão. E tudo que eu vi foi essa figura alta em pé sobre mim na cama, afastando-se da extremidade da cama em direção às minhas calças que estavam jogadas no chão. Ouvi ele mexendo a calça e revirando o bolso até encontrar algo. Então ele me perguntou o que eu tinha mais de valor que estava lá dentro daquele quarto. Eu disse que não tinha mais nada. Ele não disse mais uma palavra sequer e saiu. Em seguida corri para trancar a porta assim que ele havia saído, e a porta estava com o mesmo problema de antes. Então eu liguei para a polícia, mas eles não foram de imediato me ajudar. Fomos até o cara da recepção, que reproduziu as imagens capturadas pelas câmeras. No entanto, o sujeito que entrou no meu quarto estava usando uma máscara facial e um chapéu, ocultando todas as suas características. Além do susto, o que me restou fazer foi pedir o reembolso do meu dinheiro na pernoite e fui embora. Graças a Deus eu não tinha muito dinheiro em minha carteira. Cancelei todos os meus cartões e dormi no meu carro. Eu aprendi uma lição: de nunca parar em um motel suspeito. Boa noite, pessoal. O meu nome é Aguinaldo e esta história aconteceu na fazenda dos meus avós, no verão de 2018. Eu estava sozinho em uma noite, já que os meus avós estavam fora. Eu estava sendo pago para cuidar da fazenda por algumas noites. E na última noite, eu estava assistindo TV na sala, quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo de fora, no campo de milho. No começo, eu cheguei a ignorar, pois eu pensei que fosse provavelmente algum animal. Foi até que eu comecei a ouvir todas as vacas começarem a mugir, tudo ao mesmo tempo. Normalmente você ouviria talvez uma vaca ou outra mugir de cada vez, mas quando todas as vacas começam a mugir, é porque algo está errado. Pode ser algum predador ou alguém que teria que assustá-las para fazê-las enlouquecer assim. Eu era o único da fazenda. Era o meu trabalho ver o que estava acontecendo. Então, eu fui ao armário, peguei um casaco para sair. Mas justo quando eu estava prestes a sair, eu ouvi um grito de vaca muito agudo. Eu fiquei parado por um tempo, tremendo nas minhas botas. Algo terrivelmente errado estava acontecendo com as vacas. Subi imediatamente correndo as escadas até o quarto do meu avô. Embaixo da cama dele, sempre mantinha algumas armas. Carreguei o seu rifle de caça e fui para fora, mesmo com medo. A vaca ainda não parava de mugir, então eu fui para o celeiro verificar, mas não havia nada fora do comum. Todas as vacas ainda estavam lá. Foi então que eu caminhei mais um pouco, e eu pude notar que, de fato, estava faltando uma vaca na baia. Mas não fazia sentido. Eu estava certo que ela estava dentro da baia da última vez que eu vi. Então eu pensei que pudesse ouvir uma vaca fazendo um som diferente de alta frequência, vindo do campo de milho, fora do celeiro. Então eu fui para fora, mas quando eu estava caminhando para o campo, eu juro pela minha vida que eu comecei a ouvir sons que pareciam ser de pessoas falando ao mesmo tempo. Eu não pensei duas vezes. Eu peguei o rifle de caça
e disparei por 2 vezes para o alto. E tudo ficou em silêncio. Pouco tempo depois, após os meus disparos com a arma de fogo, eu comecei a ouvir passos que vinham lá de dentro do milharal. Na verdade, eu não tinha coragem para entrar lá dentro, mas eu tinha que fazer de qualquer maneira. Esta é exatamente a razão pelo qual os fazendeiros têm armas. Eu não poderia simplesmente me esconder dentro da casa com os invasores lá no campo. Eu respirei fundo, pedi proteção a Deus e tomei coragem. Então eu comecei a caminhar pelos cultivos e pude ouvir muitos pares de passos ao meu lado. Eu fiquei ainda mais assustado quando continuei a andar mais a fundo no campo. Então eu parei quando eu vi uma pessoa vestindo uma roupa preta a alguns metros de mim. Levantei a minha arma e disse para ele sair do meu caminho, pois eu não estava blefando. Eu estava pronto para atirar, mas ele não se moveu. Então eu atirei mais uma vez para o alto para tentar assustá-lo, mas ele não se moveu nem 1 centímetro sequer. Então ele realmente começou a andar em minha direção, com os seus braços ligeiramente abertos, como se estivesse me dizendo para baixar minha arma. Eu apontei a minha arma para ele novamente e gritei para que ele fosse embora dali na mesma hora. Foi quando eu percebi horrivelmente que eu estava sendo cercado por pessoas vestidas com roupas escuras iguais às dele, como pelo menos outras 6 ou 7 pessoas. Essas eram apenas as que eu podia ver. Quem sabe havia mais, e quando o homem se aproximou de mim, eu percebi que todos eles estavam usando uma espécie de máscara. O homem parou de se aproximar quando eu comecei a recuar. Todos ficaram em silêncio por um momento. Eu não posso explicar o medo que eu estava sentindo naquela hora. Pensei que iria ser morto. Foi quando todos eles começaram a cantar algo. Não consegui entender. Parecia uma língua estranha, mas o canto quase parecia uma música, e eu comecei a me perguntar se eles estavam prestes a realizar algum tipo de ritual doentio comigo. Foi então que eu aproveitei a oportunidade para correr o mais rápido que eu pude por algumas fileiras de milho. E quando eu vi que eu estava muito cansado, eu parei e disparei cerca de 6 vezes na direção deles. Eu ouvi muitos passos sendo movidos na direção oposta. Finalmente eu os assustei, pensei comigo. Eu corri de volta para a casa dos meus avós. Eu parei e vi algo no chão, algo que me assustou muito. Havia uma cabeça de vaca no meio de um círculo de velas. Eu queria vomitar, e assim que eu cheguei de volta a casa, com certeza eu acabei fazendo isso. Eu peguei o telefone da casa dos meus avós e liguei para a polícia. Eu contei tudo que eu sabia para o operador da melhor maneira possível. Ele disse que uma viatura estaria em minha casa em breve. Depois que desliguei o telefone com a polícia, liguei para os meus pais, explicando toda a situação, e pedi para que eles viessem me buscar. O meu pai disse que estaria em casa em 1 hora. Eu sentei lá em cima no quarto do meu avô, tremendo e chorando ao mesmo tempo, esperando uma eternidade até que finalmente eu ouvi um carro da polícia lá fora. Corri para fora e nunca me senti tão feliz em toda a minha vida. Eu contei tudo para o policial. Ele procurou um celeiro e depois foi lá no milharal e acabou encontrando no percurso a cabeça da vaca com as velas. Depois disso ele chamou uma equipe de busca, já que agora isso era uma cena de crime ativa. Quando os meus pais chegaram, eu e o primeiro policial conversamos com eles sobre tudo o que havia acontecido. Finalmente os meus pais me levaram para casa depois do ocorrido. Já os meus avós levaram muito a sério e, é claro, instalaram um sistema de câmera de segurança de alta tecnologia por toda a fazenda. Quem sabe que tipo de grupo era aquele? Mas claramente eles estavam fazendo algum tipo de ritual de sacrifício de animais ou algo assim. Eu simplesmente dei o azar de ter ficado sozinho em casa naquela fazenda enorme, no qual eles escolheram para fazer aquelas atrocidades.
Anos atrás, meu pai e eu viajávamos para fazer trabalho voluntário em uma pequena cidade que havia sido inundada devido a fortes chuvas recentes. Tínhamos juntado um caminhão cheio de roupas e itens doados para ajudar as famílias a se reerguerem. Na primeira noite, ficamos em um hotel com uma vista perfeita para o oceano. Naquela noite, meu pai e eu ficamos acordados assistindo ao filme A Bruxa de Blair, lá no meu laptop, usando o Wi-Fi gratuito do hotel. Digamos apenas que não consegui dormir muito, pois na noite seguinte, a minha mãe reservou um quarto para a gente em um hotel, já que não esperávamos ficar mais uma noite. Ele ficava a 100 metros de um parque de trailers e a propriedade tinha vista para um grande lago. A área era isolada do público e cercada por árvores. A minha mãe afirmou que todos os outros lugares estavam totalmente reservados. Então não tínhamos outras opções. Então conhecemos os 2 gerentes que administravam e moravam no hotel. Havia uma senhora idosa que era simpática e nos informou tudo sobre o que nós precisávamos saber, inclusive o fato de que o lago não ficava cheio há 20 anos. No entanto, o marido dela parecia ter saído diretamente de um filme de serial killer e ele era o próprio assassino na série. Ele não esboçava nenhuma reação durante a nossa presença ali conversando com a senhora. Ele não ria, não fazia nada. As rugas dele se derretiam em seu rosto. Ele tinha olheiras escuras ao redor dos olhos. E foi quando meu pai e eu começamos a sentir um grande desconforto em relação àquele lugar. O resto do dia passou rapidamente. Então meu pai e eu saímos para comer uma pizza e assistir um filme depois, para evitar a volta para aquele lugar o máximo possível. E quando voltamos para o hotel, por volta das 8 horas da noite, estava completamente escuro. Enquanto íamos para a parte de trás do caminhão para pegar as nossas bagagens, então encontramos uma sacola de roupas infantis que estava escondida debaixo de um pneu reserva. Levamos então a sacola até o parque de trailers, pensando que poderia existir alguma família que pudesse fazer o bom uso daquelas roupas. Foi quando eu senti a súbita vontade de voltar para o hotel, considerando que havíamos assistido um filme de terror ontem à noite, que coincidentemente fala sobre adolescentes que acabaram encontrando uma bruxa no meio da floresta. Então fomos até a recepção com a sacola e pedimos ao gerente velho e assustador se por acaso poderíamos deixar a sacola com ele para doação ao parque de trailers, já que eles eram vizinhos e tínhamos que sair cedo de manhã para voltarmos para casa. Os seus olhos se arregalaram e ele balançou a cabeça dizendo que de jeito nenhum ele iria lá. Então ele se afastou. Papai e eu apenas nos olhamos e, dizendo com os olhos o que diabo aconteceu ali, decidimos então deixar a sacola no contêiner de caridade e fomos dormir depois que tomamos os nossos banhos. E cerca de 1 hora depois, eu me lembro especificamente de acordar às 2h17 da manhã por causa dos roncos do meu pai. Eu fiquei acordado lendo um livro no meu telefone, com o corpo voltado para a porta. Também me lembro de ouvir carros acelerando na estrada da garagem naquela noite. Eu deixei o pensamento passar, achando que eram apenas alguns caras que estavam brincando. Essa suposição desapareceu depois que eu notei uma luz azul brilhante aparecer pelas frestas nas partes superior e inferior da porta, e seguidos sussurros silenciosos que estavam vindo de um outro lado no qual eu não conseguia decifrar. Eu estava com muito medo para me mexer. Eu estava congelado no lugar. O meu coração estava batendo na garganta e as minhas mãos tremiam. Eu quero dizer que literalmente eu estava tremendo. Foi quando eu ouvi a maçaneta da porta começar a tremer. E foi quando eu soube que aquilo ali não iria terminar bem.
A luz então desapareceu, seguida por um completo e absoluto silêncio. Eu ainda estava congelado naquele lugar por mais 3 minutos, que pareceram horas, antes de acordar o meu pai e contar a ele tudo o que havia acontecido. Ele então riu e me explicou que mais cedo naquela noite ele também não conseguia dormir por causa dos arranhões nas paredes, bem ao lado da nossa cama. Na hora eu fiquei bem confuso e não acreditei muito nele, até ele colocar o dedo nos lábios enquanto dizia: Ei, calma, shh, silêncio, silêncio. Você ouviu isso? Foi então que tudo ficou em silêncio, até que eu ouvi breves arranhões vindo da estrutura da cama. Eu pulei da cama e disse ao meu pai que precisávamos sair. Então deixamos a chave do quarto na cama, enquanto íamos sorrateiramente para o caminhão. Acabamos saindo às 2h32 da manhã. Depois daquele ocorrido, nunca mais eu irei me aproximar daquele hotel novamente. Pode ter certeza que nunca mais. Eu acredito piamente que aquilo ali era algo espiritual que habitava naquele hotel. Olá, eu me chamo Ricardo da Cunha. Hoje eu irei contar o meu relato de quando eu trabalhava em um manicômio chamado Eduardo Ribeiro, que fica na cidade de Manaus. Hoje em dia eu não trabalho mais lá, pois as condições do estabelecimento eram horríveis e sem contar que era deplorável, tanto para os loucos quanto para os que trabalhavam lá. Bem, teve uma época que eu estava na miséria total. Eu não estava conseguindo achar nenhum emprego, nem sequer de pedreiro ou faxineiro em algum lugar. As minhas contas estavam atrasadas há dias e tinha 2 contas de luz para pagar e mais o aluguel atrasado. Eu cheguei a pedir dinheiro para os meus pais para poder comprar comida, pois eu poderia acabar morrendo de fome. Isso aconteceu por uns 3 meses. Foram 3 meses nessa situação, até que certa vez, enquanto eu estava indo procurar um emprego no centro da cidade, eu passei bem em frente à calçada do manicômio Eduardo Ribeiro. Lá na calçada tinha uma placa escrito: Precisa-se de zelador faxineiro. Eu logo achei ali uma esperança para sair da condição que eu me encontrava. Então segui adiante e fui em direção ao estabelecimento. Chamei bem alto por alguém, até que uma mulher veio me atender. Devia ser alguma faxineira que estava fazendo o seu serviço ali perto do portão. Eu a perguntei se ainda haviam vagas para faxineiro sobrando. E ela me respondeu: Olha, moço, isso é com o supervisor, fale com ele. Enfim, eu fui lá e conversei com ele. E ele não exigiu muita coisa. Então logo consegui um cargo para trabalhar naquele local. Mas muitas coisas me aguardavam lá dentro. E com certeza, essa tinha sido a pior decisão que eu havia tomado em toda a minha vida. Eu comecei a trabalhar logo no dia seguinte. E o meu horário de entrada era das 6 horas da tarde e a minha saída eram às 11h40 da noite. Bem, pelo menos eu não teria que ficar até altas horas da madrugada lá dentro, naquele lugar horrível. No dia seguinte, quando eu fui para o meu primeiro dia de trabalho, me deram o uniforme para serviço e as minhas funções eram varrer, passar pano nas salas onde se encontravam os pacientes, arrumar alguns objetos do tipo vasos de planta, organizar as vassouras, os rodos e panos e etc. Eu tinha que organizar ali e deixar tudo em seu devido lugar. Obviamente, eu tinha uma equipe que também me ajudava com os afazeres. Bom, a gente de vez em quando conversava durante o serviço, mas na maior parte do tempo ali dentro daquele inferno, só se podia ouvir os sons perturbadores daquelas pessoas loucas. Pareciam até que elas estavam sendo possuídas por alguns tipos de demônios ou entidades malignas.
Ao mesmo tempo que eu sentia pena delas, eu também sentia medo e terror de alguma delas fugir ou tentar me atacar lá dentro. Certa vez, mais ou menos lá pelas 9 horas da noite, eu ouvi quando me chamaram e me pediram para limpar uma sujeira que estava no chão de um dos quartos clínicos. E segundo o que me relataram, foram entregar uma sopa de carne para um paciente de lá, e o mesmo começou a gritar e se contorcer por completo, chutando o prato de comida e derramando tudo no chão e melecando todo o quarto. Esse paciente era preso por uma camisa de força. Os seus braços e mãos eram fixados e presos a ele, e o motivo era que ele tentava perfurar os seus próprios olhos com os seus dedos. Era bizarro, mas eu tinha que ir lá limpar. Era o quarto de número 12. Chegando na porta, eu vi um dos médicos que havia aplicado uma injeção para adormecer o indivíduo. Enquanto eu limpava, eu notei que não tinha nada de pontudo ali na sala, pois as quinas dos objetos eram emborrachadas justamente para ele não tentar bater sua cabeça nessas pontas e perfurar os seus olhos. E já quase terminando de limpar, foi quando um dos médicos me disse: "Ah, meu caro, esse aqui já está conosco há pelo menos uns 3 anos. A sua família o abandonou aqui conosco. Disseram que ele tentava furar os olhos da própria família e, com medo do pior acontecer, ele acabou vindo parar aqui." Terminando ele de falar, eu o perguntei se alguma vez teve algum imprevisto aqui dentro e se alguma vez alguém já acabou se machucando. No momento ele ficou em silêncio e após alguns segundos ele acabou respondendo: "Olha, você deve estar com medo, não? Mas fique tranquilo, amigo. O único imprevisto que já aconteceu foi há 4 anos atrás, quando uma faxineira foi limpar um dos quartos e um dos pacientes que pensávamos estar dormindo se levantou da cama e atacou a mulher mordendo a sua orelha e assim infelizmente arrancando um pedaço. Meu Deus! No momento em que eu vi, eu logo imaginei aquela cena e cheguei a pensar comigo mesmo se aquilo talvez acontecesse comigo, eu saberia me defender. Já que eu estou sã da mente, terminei de limpar o quarto e saí dali pensando no que o médico havia me falado. Batendo quase umas 10 horas da noite, eu fui até a cantina pegar um café para beber. Me sentei em uma das mesas e logo após eu me sentar, veio um outro amigo faxineiro que se sentou na minha frente. Então batemos um papo de como era trabalhar ali. Ele me disse que já fazia quase 2 anos que ele trabalhava naquele local e nesse meio tempo ele me disse que viu de tudo. Foi quando ele começou a me contar algumas coisas que aconteceram ali. Olha, amigo, teve uma vez que eu fui até um dos quartos e encontrei alguns rabiscos de desenho no chão. Alguns estavam com as letras todas deformadas. Não entendia nada do que estava escrito lá, mas o desenho em si era uma mão com pregos nas pontas dos dedos. Era bem bizarro. Teve também uma outra vez que eu fui nesse mesmo quarto. O paciente de lá não era doido, mas também não era são. Então ele estava lá pois ele achava que tinha um demônio que estava seguindo ele. Por isso ele desenhava essas coisas. Tinha alguns desenhos grudados na parede com fita adesiva, e a maioria deles era de um rosto com várias mãos no lugar da cabeça. Era bem assustador. Na verdade, era assustador demais. Então passamos um bom tempo conversando, até que deu a hora de ir para casa. Nós nos despedimos e foi cada um para o seu lar. No outro dia, eu tive muito trabalho para fazer. Tive que limpar a cantina, alguns móveis e banheiro. O banheiro era tenebroso, era sujo e quase sem luz. O ralo era cheio de cabelo e os vasos, só Jesus. Os vasos eram sujos e sempre estavam cheios de fezes. Enfim, limpei tudo com muito sacrifício. Mas mal sabia eu que naquela noite tudo mudaria.
Enquanto limpava um dos quartos, eu percebi que haviam os mesmos desenhos na parede. Era o mesmo quarto do paciente no qual o meu colega havia me contado na noite passada. O paciente naquele momento estava dormindo. Então eu peguei alguns dos seus desenhos, que estavam jogados no chão e amassados. Eu os coloquei no bolso, fiz o meu serviço e ali deixei o local. As horas se passaram. Eu fui para casa ver os desenhos amassados daquele rapaz. Tomei um banho, descansei um pouco, jantei e, enfim, fui abrir os papéis. Ao abrir, vi que não se tratava de desenhos comuns. Eram desenhos demoníacos, desenhos macabros e doentios. Vou tentar descrever o melhor para vocês entenderem. O primeiro papel retratava um ser negro, alto, com braços finos e rabiscados. Ele estava segurando uma outra pessoa de ponta cabeça. A pessoa estava com o braço aberto, como se estivesse agonizando, e a outra mão do ser negro estava segurando uma estaca. Já o segundo papel estava desenhado uma boneca. Essa boneca estava com o estômago inchado, basicamente dizendo que ela estava grávida. A mesma estava segurando a barriga, porém o mais bizarro era que ela não possuía olho. Eram só 2 buracos escuros, e em seu rosto havia uma pinta que representava a boca. Pois o mais pesado e macabro foi o terceiro papel. Não era nenhum desenho, e sim um poema, com uma letra totalmente borrada, lembrando até de uma criança quando está aprendendo a escrever. E o poema dizia: 3 passos para trás, 2 para o lado no meio da escuridão. Ele te observa pela janela do seu quarto. O seu olho é maligno, seus dentes demoníacos. Em seguida, ele vai te deixar sem teus braços. Em seguida, ele vai te deixar sem teus braços. Confesso que eu fiquei com medo. E só por via das dúvidas, eu olhei para a minha janela, depois de eu ver essas coisas. Peguei um fósforo e queimei os papéis no dia seguinte. Por alguma sorte, um homem que tinha um comércio bem embaixo do apartamento no qual eu morava, perguntou se eu queria trabalhar como empilhador de caixa. Eu no mesmo momento aceitei, pois o clima daquele manicômio já estava acabando com a minha sanidade. Enfim, pedi as minhas contas dali onde eu trabalhava e consegui esse novo emprego. Foi a melhor decisão. Certamente que se eu não tivesse pedido as contas daquele lugar infernal, eu acabaria virando mais um paciente dali. E é isso. Hoje eu vivo normal e de boa com a vida. Mas até hoje aquele poema macabro me assusta, e sempre me fazendo averiguar se tem alguma coisa na minha janela. Resumindo a história, minha ex-namorada e eu tivemos um relacionamento bastante conturbado e não nos dávamos bem com frequência. Estávamos em uma viagem de fim de semana na serra, apenas para passear e fazer trilhas, porque achávamos que seria bom para a gente. Mas tudo acabou dando errado no quarto de hotel, logo na segunda noite, e basicamente eu não conseguia dormir no mesmo quarto que ela. Em vez de eu pegar um outro quarto no mesmo hotel onde nós estávamos hospedados, que custaria em cerca de R$ 130, eu acabei me dirigindo literalmente até um hotel que ficava na mesma rua, para eu poder passar minha noite sozinho, pois na minha lógica era que se eu saísse durante a noite e desse a ela tempo suficiente para ela se acalmar, talvez as coisas melhorassem pela manhã. Então eu consegui um quarto por R$ 100 para aquela noite. Eu não estou mentindo. Quando eu estava indo em direção ao meu quarto, a porta do quarto ao lado estava aberta. Enquanto eu passava, eu dei uma olhada lá dentro e estava iluminado pelo brilho azul da tela da TV.
Embora da posição em que eu estava não conseguisse ver o que estava passando na tela, eu não vi ninguém lá dentro, mas também eu não parei para olhar como um estranho. Prossegui para o meu quarto. Era um quarto de hotel modesto e comum, até mesmo pelo preço não poderia exigir muita coisa. Havia apenas uma cama de casal com um lençol de cama floral bem brega, diga-se de passagem. Havia uma TV e um sofá. Como eu não estava realmente cansado, eu me deitei com a TV ligada e fiquei jogando algum jogo no meu celular por um tempo. Com pouco tempo que eu estava dentro do quarto, eu comecei a perceber que havia um barulho estranho que eu achava que vinha da TV. Então eu a desliguei, mas o barulho continuou e não era a TV. Então me levantei e escutei e percebi que estava vindo do quarto ao lado. Não consegui dizer se era um casal brigando, se era a TV do quarto ao lado ou se era um som de alguém morrendo, pois o som estava abafado demais para eu tentar identificar o que era. Eu não tinha mais nada o que fazer, além de tentar dormir, pois então com pouco tempo eu comecei a ouvir batidas na parede, a parede que separava os dois quartos. Eu me levantei e fui mais para perto da parede, e sem dúvidas havia alguém do outro lado batendo com um punho. Por que eles estavam fazendo isso, eu pensei comigo. Eu não posso dizer que eu não fiquei com medo. Claro que eu fiquei um pouco assustado, porém eu tive que agir como homem e fui confrontá-los. Eu fui até a porta ao lado, que surpreendentemente a porta do quarto ainda estava aberta e a televisão se encontrava ligada, mas ela estava sem som. Eu bati na porta que estava aberta, perguntando se havia algum problema ou se alguém precisava de ajuda. Porém, eu não tive respostas. Eu até pude ver que a porta do banheiro se encontrava aberta e com a luz apagada. Entrei então no quarto lentamente e com cautela, e quando ultrapassei a parede que bloqueava a visão do sofá e da cama, eu pude ver ainda que não havia ninguém. Apenas fiquei ali, totalmente confuso. Aproximei-me da TV para ver o que estava exatamente na tela, e era apenas uma tela azul, mas havia um lembrete adesivado na tela com uma escrita. Eu peguei o lembrete da tela e estava escrito: verifique debaixo da cama. Na hora eu deixei o papel cair e saí correndo do quarto, batendo a porta. Voltei para o meu quarto e me certifiquei de trancar a porta. Me deitei na cama e mandei uma mensagem para minha namorada, contando o que havia acontecido e que eu estava surtando. Ela me ligou imediatamente e comecei a contar a ela pelo telefone o ocorrido. Enquanto eu estava no meio da explicação, ouvimos mais batidas na parede do quarto do hotel. Ela ouviu claramente, porque eu havia colocado o telefone no viva-voz e comecei a entrar em pânico. Ela me disse para eu correr para o meu carro ou ir até a recepção. Eu decidi correr até a recepção para que eu pudesse pegar o meu dinheiro de volta. Eu disse ao homem na recepção que ele deveria ir até o quarto ao lado do meu e expulsar a pessoa de lá, mas ele me olhou bem sério e disse que não havia ninguém hospedado em nenhum dos lados daquele quarto. Ele parecia ter certeza que ambos estavam desocupados. Eu disse a ele que ele precisava verificar e que eu precisava do meu dinheiro de volta. Então ele foi comigo com uma chave na mão até o quarto e destrancou a porta. Mas agora a TV estava desligada e o quarto estava completamente escuro. Ele entrou e verificou embaixo da cama, como dizia a nota. Até mesmo o bilhete que eu havia deixado cair no chão havia desaparecido. Na mesma hora ele se recusou a me reembolsar, mas eram apenas R$100. Eu não me importei com aquilo. Eu saí e voltei para o hotel onde a minha namorada estava. Eu fiquei bem feliz em abraçá-la e dormi na cama com ela naquela noite. Olha, para dizer a verdade,
Eu não sei o que eu presenciei realmente naquele quarto de hotel. Não sei quem ou o que estava debaixo daquela cama. E para dizer a verdade, eu também não quero saber. E dou graças a Deus que eu não tive a curiosidade de olhar debaixo daquela cama. Talvez poderia ter algo que eu não gostaria de ver. Boa noite, o meu nome é Bruno, eu tenho 25 anos de idade, sou de Goiás e moro na fazenda da minha família. Eu ajudo a cuidar da fazenda quando os meus pais estão fora. É apenas uma pequena fazenda familiar, não é uma fazenda comercial ou algo assim. Os meus pais querem que eu assuma a fazenda quando eles ficarem velhos demais para cuidar dela, já que eu sou o filho mais velho dos 3. E o único filho homem. Mas honestamente, eu não quero muito isso para mim não. Eu não me vejo ficando aqui em Goiás a minha vida inteira, especialmente depois de que algo muito estranho aconteceu, e foi em julho passado. Os meus pais estavam em uma viagem romântica, comemorando os seus 30 anos de casamento. Eles iriam ficar por uma semana apenas. Então, eu e as minhas 2 irmãs, Luciana e Morgana, estávamos cuidando da propriedade enquanto eles estavam fora. Não há muito o que se fazer por aqui, há muita privacidade. Na verdade, tem privacidade até demais na minha opinião, exceto por uma noite, quando estava se aproximando a hora de dormir. Minhas irmãs fazem faculdade online e a Luciana estava fazendo um curso de verão. E estava em seu quarto no laptop fazendo o trabalho. A Morgana e eu estávamos apenas pendurados assistindo um programa bobo na sala. Os 3 queríamos sair do estilo de vida da fazenda, especialmente eu, já que sou o mais velho e no auge dos meus 25 anos de idade. Uma parte temida da vida da fazenda são os predadores, não apenas os animais, que vêm e comem sua produção, mas sim pessoas que vêm, roubam de você e acreditem ou não, isso acontece. Não aconteceu muitas vezes conosco, mas acontece. Temos algumas armas em casa, exatamente por esse motivo. Certa vez, nossos 2 cachorros que estavam do lado de fora começaram a ficar loucos no quintal, pois algo havia os assustado com certeza. O meu primeiro pensamento foi sair para o quintal para ver o que estava fazendo eles latirem. Ambos estavam olhando na direção das colheitas. Eles estavam enlouquecidos. Eu gritei para que eles ficassem quietos. Em seguida eles ficaram em silêncio. Eu fiquei bem na frente das colheitas e escutei. Eu ouvi um assobio vindo de dentro do milharal. Sem dúvida, um assobio humano. Esta foi a primeira vez que eu experimentei um invasor na propriedade sem que o meu pai estivesse aqui, e tive que correr para pegar uma de suas armas. Os cães começaram a latir novamente. Eu disse para as minhas irmãs que alguém estava do lado de fora, lá no milharal, e que eu tinha que ir atrás. Então elas me disseram para eu esquecer essa ideia terrível de ir lá dentro do milharal à noite, e me fizeram ver que elas estavam completamente certas. Eu também percebi o quão aterrorizante seria. Então, em vez disso, eu fui para onde os cachorros novamente estavam latindo. Eles estavam latindo loucamente em direção às plantações. Eu apontei a arma para o ar e disparei um tiro, que ecoou na noite, silenciando até os cachorros naquele momento. Também me senti no controle da situação e gritei para que saísse de nossas terras o mais alto que eu pude. Sentia que isso resolveria a situação e voltei para dentro de casa. As minhas irmãs estavam rindo, o que me fez rir também. Mas a nossa risada não durou muito tempo, porque os cachorros começaram a latir ainda mais alto dessa vez. Voltei para o lado de fora, pronto para fazer a mesma coisa novamente. Mas senti o meu coração sair pela boca quando eu vi aquele homem parado a cerca de 5 metros dos meus cachorros, bem na frente do milharal.
Ele me olhou e eu gritei na hora: "Ei, quem é você?" No momento em que ele correu para dentro do milharal, eu comecei a correr e disparei outro tiro para o ar. Eu parei ao lado dos cachorros, mas não havia chance de eu entrar lá dentro do milharal naquela noite. Eu também não iria deixar os meus cachorros lá do lado de fora. Eu desamarrei suas correntes e os levei para dentro de casa. Eu avisei as minhas irmãs que alguém estava rondando o milharal. E o que fizemos? Lógico, chamamos o nosso pai. Ele me disse que eu tinha que ser o homem da casa e proteger as minhas irmãs. Ele me recomendou para que eu disparasse outro tiro de advertência, se caso aquele homem voltasse. Depois disso, todos nós fomos para os nossos respectivos quartos. As minhas irmãs levaram cada uma um dos cachorros para os seus quartos, e eu levei a arma para o meu quarto, só porque estávamos todos um pouco assustados com tudo aquilo que estava acontecendo. Deixei a janela aberta enquanto eu estava deitado na cama assistindo um filme no meu laptop. Foi aí que ouvi um assobio novamente vindo do lado de fora. Eu corri para a janela e olhei para fora, para ver alguém caminhando lentamente na grama. Então, como se tivesse um sexto sentido, ele parou de caminhar e virou e olhou para a minha janela, ainda assobiando. Foi então que eu pensei na hora: esse cara claramente está tentando me assustar. Mesmo quando eu deixei claro que eu tinha uma arma. Em seguida eu corri para pegá-la na cama e apontei pela janela. Disparei na grama a alguns metros de distância dele. Foi de propósito, eu quis errar o alvo. E é claro, isso acabou com um pequeno show de horror que ele estava fazendo, pois ele correu para fora de vista da minha janela. Ele correu em direção à frente à minha casa. Desta vez ele não voltou. Ele teria que ser um tolo para voltar depois disso. Em seguida eu disse para as minhas irmãs o porquê que eu havia atirado e garanti a elas que ele não voltaria mais. Nunca descobriremos quem era e o porquê daquilo tudo. Poderia ter sido algum adolescente bêbado que mora por aquelas regiões ali perto da gente que estava tentando nos assustar. Ou poderia ter sido também uma pessoa realmente perigosa. A minha esposa Clara e eu possuímos uma fazenda no Rio Grande do Sul, onde principalmente cultivamos uva. Isso foi em agosto de 2018, em uma noite levemente chuvosa. Clara e eu passamos toda a nossa vida na vida da fazenda. Realmente tudo o que sabemos. Claro, a vida na fazenda em Monte Belo do Sul significa muito espaço e poucas pessoas. Nossos vizinhos mais próximos, o George e o David, estavam cada um a cerca de meio quilômetro de distância em direções opostas, que também são agricultores da região. Com pouca coisa acontecendo por aqui, é fácil se tornar amigo dos seus vizinhos. A minha esposa e eu frequentemente convidamos tanto o George quanto o David e suas esposas para virem aqui na nossa casa. Nessa noite de fim de semana, que parecia bem normal, tivemos a visita do George junto da sua esposa para tomarmos uns drinks. Todos nós ficamos bastante bêbados enquanto jogávamos jogos de tabuleiro. Eles foram embora por volta de 1h da manhã. Felizmente, é uma linha reta de 2 minutos dirigindo para casa. Eu e a minha esposa continuamos bebendo assim que eles foram embora. Fomos bebendo um pouco mais de vinho, enquanto assistíamos um dos nossos filmes favoritos. Estávamos começando a ficar cansados e definitivamente sentindo os efeitos da bebida. Com um vinho, provavelmente iríamos apenas dormir no sofá. Foi então que de repente ouvimos uma batida na porta da frente da casa. Uma batida na porta a esta hora era bem incomum, pensei comigo. Na verdade, nunca havia acontecido antes.
mas acompanhada pelas batidas, pensamos até que poderíamos ter ouvido uma voz dizer algo bem baixo. Eu baixei o volume da TV e esperamos acontecer novamente. Cerca de uns 20 segundos depois, outro conjunto de batida na porta, seguidas por uma voz abafada dizendo que precisava de ajuda. Eu estava prestes a levantar e abrir a porta, quando a Clara sacudiu meu braço. Eu olhei para ela e ela fez uma careta e balançou a cabeça dizendo: "Não, não vá." Sussurrei que eu só iria perguntar quem era. E ela respondeu que eu não deveria deixá-los saber que estávamos em casa, mas as chances eram de que ele já soubesse que nós estávamos em casa. Então eu fui até a porta e perguntei quem era. A voz do outro lado disse através da porta: "Oh, graças a Deus! Vocês podem abrir a porta? Estamos perdidos, por favor, nos ajudem." Então eu perguntei: "Quem são vocês?" E a voz respondeu: "Minha esposa e eu." Eu perguntei novamente: "A sua esposa pode dizer alguma coisa?" Houve-se um silêncio por alguns segundos. Então perguntei novamente: "Amigo, você ouviu a minha pergunta?" Em seguida, a mesma voz respondeu: "Sim, mas ela não se encontra aqui agora." Foi aí que eu comecei a perceber que algo estava errado, e a voz parecia um pouco diferente, como se fosse um homem tentando fazer uma voz feminina. Na mesma hora eu dei um sorriso de nervoso e perguntei: "George, é você, cara?" Eu perguntei porque o George é um grandalhão e, estando bêbado, não seria incomum para ele fazer algo assim. Em seguida a voz respondeu de volta: "Sim", em uma voz ligeiramente mais profunda agora. Eu senti quase com alívio, acreditando que era realmente o George, mas não queria abrir a porta ainda, antes de confirmar. Ter alguém batendo a sua porta tarde da noite aqui, alegando estar perdido, não acontece, não é uma coisa normal, e foi uma situação que acendeu um sinal de alerta para mim, e através da porta eu perguntei: "Então me prove, qual é o nome de sua esposa?" Foi então que uma voz desconhecida respondeu: "Essa é uma pergunta difícil, meu amigo." O meu sorriso desapareceu e eu fui pegar o meu celular para ligar para o George, pois a Clara estava assistindo tudo e dizendo que deveríamos chamar a polícia. Foi então que eu disse: "Espere, Clara, espere, por favor." O telefone tocou umas 3 vezes antes do George atender. E eu perguntei a ele: "O George, me responda com sinceridade, meu amigo. Você está na minha porta agora? Está aqui na frente da minha porta?" E o George respondeu que não, que ele não estava. Eu disse a ele que havia alguém na minha porta da frente, tentando me enganar para fazer com que eu abrisse a minha porta. E ele disse que viria o mais rápido possível e desligou o telefone. Eu não sei se era sacanagem de algum amigo nosso, realmente eu não sei dizer. Mas que estava tudo muito estranho, isso com certeza estava. Eu já estava ficando com bastante medo. Assim que eu terminei de falar com George, novas batidas na porta surgiram novamente. E eu gritei: "Olha, quem está aí? Fique sabendo que eu tenho uma espingarda esperando por você, se você não sair daqui agora." E uma voz respondeu do outro lado: "Nós só estamos tentando usar um telefone. É tudo que precisamos." A Clara não aguentou. Ligou para o número da polícia de Monte Belo do Sul, o que aqui leva um tempo extremamente longo para a polícia chegar no local. Foi então que começamos a ouvir passos de pessoas andando em torno da nossa plataforma de madeira que envolve a nossa casa. Na verdade, percebemos que não era apenas uma pessoa que estava ali. Na verdade, eram mais pessoas. Eles pararam em uma de nossas janelas, que continha uma das persianas fechadas, e ouvimos um deles tentando levantar a janela. Isso fez com que a Clara, que ainda estava no telefone com o policial na linha, gritasse: "Nos deixe em paz, pelo amor de Deus." Eu segui o exemplo e gritei também com todas as forças dos meus pulmões:
Em seguida eu disse: eu vou atirar em você. Até que eu demorei um tempo para pensar em correr até o andar de cima para pegar a minha arma que estava no armário. Literalmente alguns segundos depois, houve mais batidas na porta. E desta vez era a voz do George gritando: abre a porta, pelo amor de Deus! Eu deixei o George entrar, que também trouxe a sua arma. Ele disse que não viu nada e nem ninguém ali no local. Quando ele chegou, ele ficou conosco até que o policial veio em nossa casa. Ele fez uma rápida inspeção da propriedade conosco e depois foi embora. Levamos em consideração o conselho dele e instalamos uma câmera na frente e outra atrás da casa, algo que nunca havíamos pensado até então. Ainda me arrepia o fato de que a única coisa que impedia quem quer que estivesse no nosso deck da frente naquela noite era apenas uma porta de madeira.